Você já sentiu como se estivesse rodeado por algo que não consegue nomear, como se houvesse uma força silenciosa, guiando pessoas, decisões e até pensamentos, mas de um jeito distorcido, quase absurdo? Já reparou como às vezes o mundo parece seguir uma lógica que não faz sentido? Como se estivesse sendo conduzido não pela inteligência, mas por algo muito mais perigoso. Talvez você já tenha percebido, talvez não, mas existe um padrão escondido, uma mecânica psicológica discreta, contagiosa, eficiente. Uma lógica tão profunda e tão familiar que você só percebe quando ela já tomou tudo ao seu redor. E se eu te dissesse que essa força tem nome e que Bonhoeffer a descreveu como o fenômeno mais destrutivo do ser humano? Respire fundo. A partir de agora, você vai enxergar a estupidez humana de um jeito que talvez nunca mais consiga esquecer. Você já reparou que a estupidez humana não é apenas um erro, mas um padrão? Algo que se repete como se tivesse sido codificado dentro de nós, como uma lógica invisível e terrivelmente eficiente. Porque a verdade é simples e perturbadora. Você não precisa ser mau para destruir o mundo, só precisa ser estúpido o suficiente. E é aqui que Bonhoeffer entra, não como um filósofo distante, mas como alguém que enxergou um mecanismo sombrio operando silenciosamente na mente humana. Um mecanismo que cresce, se espalha, domina e, quando você finalmente percebe, já é tarde demais. Respire, observe a sua volta e se prepare para encarar algo que talvez você sempre soube, mas nunca ousou admitir. A estupidez não nasce do pouco conhecimento, ela nasce do vazio, de uma espécie de abandono interno, onde a autonomia do pensamento é sacrificada e substituída por uma submissão confortável. Você já sentiu isso? Aquela vontade de apenas seguir o fluxo, de acreditar no que todo mundo acredita, de não questionar só para não carregar o peso da dúvida? Isso é o primeiro sinal, o início da contaminação. Bonhoeffer acreditava que a estupidez não é uma falha individual, mas um fenômeno coletivo. Quanto maior a massa, menor o pensamento, e quanto menor o pensamento, maior o poder de manipulação. A estupidez, na visão dele, não é falta de inteligência, é uma prisão psicológica. Uma prisão com grades invisíveis, construídas não por força externa, mas por conformidade interna. E a parte mais assustadora, o estúpido não sabe que é estúpido, porque ele não pensa sozinho. Ele pensa com pensamentos emprestados, reage com emoções programadas, defende ideias que não entende, mas sente como se fossem suas. Você já discutiu com alguém assim? Alguém que não te ouve, que repete frases prontas, que parece possuir uma armadura contra qualquer forma de reflexão? Então você já presenciou a lógica da estupidez funcionando. Bonhoeffer dizia: a estupidez é mais perigosa que a maldade. Por quê? Porque o mal você reconhece, o mal você combate, o mal você confronta. Mas a estupidez olha nos seus olhos e acredita que está fazendo o certo. Ela age com convicção, com pureza, com certeza absoluta. E a certeza é a arma mais afiada da ignorância. Imagine uma sala escura, no centro uma vela acesa. A vela é a consciência crítica, frágil, pequena, tremendo com qualquer vento. Agora, imagine centenas de pessoas entrando nessa sala, falando alto, empurrando, repetindo as mesmas frases, até que o ar se torna pesado demais, caótico demais, e a vela se apaga.
Quando a luz desaparece, ninguém percebe, porque todos já estavam cegos antes mesmo dela se apagar. Essa é a lógica da estupidez coletiva, um apagamento gradual, um silêncio interno, um abandono da própria mente. E talvez o mais cruel é que a estupidez oferece uma recompensa. Ela diz: pare de pensar, pare de questionar, pare de sofrer. E você, cansado, sobrecarregado, saturado por um mundo que exige demais, pode cair na tentação, porque pensar dói, e a estupidez é um analgésico psicológico, mas um analgésico viciante, destrutivo, corrosivo. Ele te acalma enquanto te consome, te conforta enquanto te transforma em ferramenta, te protege enquanto apaga a última centelha do seu eu. Bonhoeffer dizia que o estúpido não pode ser persuadido. A lógica não funciona, os fatos não funcionam, as evidências não funcionam. Por quê? Porque ele não está errado, ele está ocupado demais, repetindo o que outra pessoa pensa por ele. A estupidez, no sentido de Bonhoeffer, não é um erro de cálculo, é uma abdicação voluntária da própria mente. É quando você deixa de ser um indivíduo para se tornar eco. Agora pare um instante e olhe para si mesmo com honestidade brutal. Quantas vezes você já falou algo, defendeu algo, compartilhou algo, não porque realmente acreditava, mas porque parecia certo, ou mais fácil, ou mais seguro? Quantas vezes você se escondeu atrás da opinião de alguém, só para não lidar com o desconforto de pensar sozinho? Talvez mais vezes do que gostaria de admitir. Eu também, nós todos. Porque a estupidez, nesse sentido, não é exceção, é tentação. E a tentação mora perto demais para ser ignorada. Quando Bonhoeffer estudou esse fenômeno, ele percebeu algo grave. A estupidez não se combate com argumentos, mas com libertação. Não se combate falando, mas devolvendo ao indivíduo aquilo que ele perdeu, a responsabilidade pelo próprio pensamento. Mas isso assusta muito, porque pensar de verdade é arriscado, é encarar seus próprios medos, é admitir que você pode estar errado, é romper com o conforto do grupo, é caminhar sozinho, na escuridão, confiando apenas na sua própria vela. E a maioria das pessoas não quer isso. A maioria prefere a sala escura, porque na escuridão ninguém vê quem você é, ninguém espera nada, ninguém te julga. É só seguir o fluxo, só repetir, só existir. Mas existir não é viver, e pensar sempre terá um preço. A teoria de Bonhoeffer é aterrorizante porque ela não fala sobre eles, fala sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre qualquer pessoa que, em algum momento, abre mão da própria autonomia mental para sentir segurança. A estupidez não é um inimigo externo, é um visitante que bate na porta quando você está cansado demais para pensar. E se você abrir, ele entra, silencioso, educado, eficiente. Pense em como ideias se espalham hoje, não como pensamentos, mas como vírus emocionais, vírus de indignação, vírus de certezas, vírus de pertencimento. As pessoas não compartilham o que entendem, compartilham o que sentem, reagem ao estímulo e chamam isso de pensamento. É assim que a estupidez se replica, não por lógica, mas por contágio. E o mais sombrio, o contágio é agradável. Faz você se sentir parte de algo importante, moralmente certo, até superior. É assim que você perde a consciência, acreditando que está finalmente acordando.
Bonhoeffer alertava: a estupidez só pode ser curada por um ato interno de libertação, mas isso exige coragem. Coragem para olhar para o próprio vazio e preenchê-lo com pensamento real. Coragem para ser ridículo, para duvidar, para questionar, para assumir que você não sabe. E admitir que não sabe é o primeiro passo para deixar de ser estúpido. Mas o mundo moderno odeia essa frase. Ele quer certezas, respostas imediatas, opiniões fortes, posturas rígidas, tribos claras, identidades prontas. O mundo ama a estupidez, porque ela é rápida, previsível, manipulável e por isso ela é lucrativa. E você, onde está nisso tudo? Você é a vela ou a escuridão? Você pensa ou apenas reage? Você percebe ou apenas absorve? Eu poderia dizer que é fácil se libertar, que bastam alguns passos simples, mas isso seria estúpido. A verdade é que talvez você nunca se liberte completamente, porque a estupidez sempre volta, sempre espera, sempre cutuca, sempre oferece alívio. E às vezes você vai ceder, vai repetir, vai seguir, vai desligar a consciência. A diferença é, você vai perceber quando isso acontecer, e perceber é tudo. Bonhoeffer acreditava que a maior arma contra a estupidez é a consciência desperta, não perfeita, não constante, mas viva. A capacidade de parar, olhar e dizer: isso é mesmo meu pensamento, ou só o eco de alguém. Esse é o ponto, a fronteira, a linha tênue entre ser livre e ser usado. No fim, talvez a lógica aterrorizante da estupidez humana seja esta: ela não precisa vencer você. Só precisa te fazer desistir de si mesmo. A pergunta que resta é simples e perturbadora. Você ainda está segurando sua vela? Ou já faz tempo que ela apagou e você apenas não percebeu? Porque se a luz dentro de você se foi, a escuridão não precisa fazer mais nada. Se essa reflexão mexeu com você, se em algum momento você sentiu sua mente tremer um pouco, então não vá embora em silêncio. Aperte o curtir-1, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar quem ainda está andando no escuro. E se você quer continuar descendo comigo nesses corredores sombrios da psicologia e da mente humana, inscreva-se agora. A próxima pergunta pode ser exatamente aquela que você vem evitando há anos.